Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 11 de novembro, mais uma segunda-feira, iniciando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Bom, pessoal, iniciando aí mais uma semana, né? A bolsa ainda meio travada, tá? Olhando pro índice do Ibovespa. Nesse momento, 0,12 de alta, tá? Não deve mudar muito. Tô gravando aqui antes do fechamento do pregão. Dia de dúvida, tá, pessoal? Por enquanto, um dia de dúvida, cara de fechamento aqui de doji, em cima de uma zona de suporte. Ficar bastante atento, tá? Estamos, né, numa zona de suporte importante, que é essa linha de tendência de alta, né, de médio prazo, que passa ali na faixa dos 126.500 pontos. Quem sabe aí o Ibovespa tenta mais uma vez voltar para brigar pelo menos nessa região dos 130. Mas interessante mesmo e demonstra força compradora, só rompendo e fechando acima de fato dos 132, 132.500, o que seria ele romper esse canalzinho de baixa. Por enquanto ainda nada definido, tá? Segue aí bem fraco nosso Bovespa, hoje volume bem pífio, né? Bem para baixo também, movimento aí mais, né, complexo ainda. Consegue romper Ibovespa, chegando próximo da zona de suporte. Vamos ver, o dólar também bem fraco, contexto bem feio, tá? Nada interessante. Hoje uma alta de 0,43 até o momento, mas demonstrando bastante fraqueza, né? Temos aí zona de suporte nos 5.725 e resistência toda essa faixa aí dos 5.850, 5.890. Beleza? Um cenário aqui bem travado ainda dentro da nossa bolsa brasileira, ok? Partindo lá para fora, pessoal, a S&P hoje próximo do 0 a 0 até o momento, né? 0,06 de alta, segue tendência de alta no curto prazo, tem próximo alvo projetado lá na região dos 6.075. Tá, deu uma boa afastada aqui da média móvel de 20, não seria nada normal ele dar uma travada aqui, alguns dias de correção para depois tentar iniciar mais uma pernada, tá? Mas de fato, o S&P segue tendência de alta no curto prazo, tá? O índice da Nasdaq 0,09 negativo, também acabou esticando bastante, né? Se a gente coloca as médias, dá para ver essa distância muito grande. Normal, por enquanto, processo aí de correção tranquilo, tá? Próximo alvo 19.540, a gente vê a bolsa, né? As bolsas lá fora dos Estados Unidos, agora com a vitória do Trump, reagindo positivo a isso, beleza? Mas ainda assim, deve continuar bastante a volatilidade, tá? O Brent ainda segue bem travado, tá, pessoal? A zona de congestão, zona de suporte nos $70 e resistência nos 78. O minério de ferro ainda segue aqui travado também. O que não pode é ele perder o fundo dos $98, tá? Perdeu $98, aí de fato ele aciona um pivôzinho de baixo, que traz o contexto para negativo novamente e passa a ter alvo lá embaixo nos $89. O DXY volta a subir, aciona o pivô de alta, se fechar acima dos 105,45, ele confirma o pivô de alta, tá? Um bonito pivô de alta, as médias aqui conduzindo essa movimentação de alta, e aí a gente passa a mirar a possibilidade de testar o topo principal, que é, cadê? Vamos lá. A região aqui, olha, dos 106, vamos colocar na máxima aqui, $106,50, ok? O Nikkei ainda segue travado lateral. DAX também ainda lateral, uma congestão em topo. Hang Seng tentando retomar um viés comprador, né? Hoje sentindo dificuldade, uma queda até o momento de 1%, mas enquanto se mantiver acima desse fundo formado nos 19.950, permanece tentativa de retomar a movimentação de alta direcional, né? A bolsa da Rússia rompeu o LTB, ou seja, a linha de tendência de baixa e no curto prazo, mas por enquanto ainda não demonstra nenhum movimento, né, confiável de alta. A gente vê alguns gaps aqui, mas candles, né, barras aqui bem pequenininha, né, pavio e corpo pequeno. Tá? Bastante cuidado, não faria nada. O ouro, meus amigos, caindo, né? A gente vê cripto aí subindo e agora o ouro iniciando um processo de correção.
Agora a gente tem um pivô de baixa no ouro que traz o viés para o curto prazo para negativo novamente. Aqui a gente tinha marcado esse fundo, comentou que ele não poderia perder e agora passa a mirar possibilidade de voltar para cá. Ó. Esse é o próximo zona de suporte pro ouro, que é essa região dos $2.600, mas de fato a gente vendo aí uma perda na força compradora do dólar e um viés um pouco mais negativo no curto prazo. Tá, vamos dar uma olhada no semanal para ver como é que tá. Vamos olhar aqui essas médias. Está bem afastado da média móvel de 20 do semanal, né? Então até aqui a região dos 2.560, quem sabe até aqui, ó, nos 2.400, é uma correção, eu diria, um processo normal, nada fora do comum, tá? A gente vê bastante distanciamento entre o preço e a média móvel de 20 no gráfico semanal. Aí a gente começa a ver essa correção e o pivôzinho de baixa lá no gráfico diário, beleza? O gás deu mais uma pancada para cima hoje, olha, 10%, de fato marcou fundo por enquanto nos 2,50 que a gente, né, marcou aqui com FIBO, e agora ganhando aí espaço para voltar a testar o seu topo dos $3 novamente. Rompeu aqui os 3,15, aí sim tem espaço livre até os 3,50, tá? E é acima dos 3,50 que eu já trouxe para vocês. Aí começa a negociar numa região de vazio gráfico gás, e aí tem alvo só lá em cima no 6,12, tá? Prata também acompanhando o ouro mais fraca, porém ainda mantém aqui o alinhamento de uma linha de tendência de alta no curto prazo, né? A gente vê que ela ainda segue negociando acima dessa linha de tendência, mas no curtíssimo prazo, demonstrando aí fraqueza compradora e os vendedores ganhando essa briga. Olhando as cripto, meus amigos, isso aqui tá coisa linda de se ver. Olha o que o Bitcoin fez durante o final de semana, né? Hoje, só hoje uma alta aí de 7,5, batendo a casa dos $86.000. E eu comentei com vocês sobre isso, inclusive cravando o nosso alvo no dia de hoje dos $86.000. Próximo alvo, $94.000, tá? Então, Bitcoin chamando bastante atenção, a gente começa a ver bastante aceleração compradora, um volume comprador acima da média. Expectativa é que continue esse movimento, tá? Se a gente olha pelo gráfico semanal, fica ainda mais bonito esse contexto, que a gente tem o alvo de bandeira, olha, o alvo de bandeira não, perdão, o alvo do último pivô aqui, olha, lá nos $100.000, tá? Então, o alvo aí de médio prazo agora lá na casa dos $100.000 para o Bitcoin, tá? Deixa eu só ver aqui. Ai, Bitcoin muito bonito, tá? O Ethereum também dando as caras, meus amigos. O que a gente comentou? Quando rompesse essa congestão, abriria espaço para ir direto para os 3.500, tá? Então, Ethereum confirmando também o rompimento dessa congestão, busca agora os 3.500, tá? Rompendo os 3.500, aí sim a gente começa a entrar numa zona gráfica mais confortável e abre espaço para ir testar primeiro o seu topo deixado nessa última movimentação forte de alta. Topo esse que é os $4.000 e acima disso só o topo histórico lá na faixa dos 4.900, tá? Então, Ethereum a gente passa a ver uma retomada de fluxo de interesse comprador desde o final da semana passada, muita força compradora entrando no papel, deixando aí volumes compradores acima da média. Tá? Voltando para a nossa bolsa, meus amigos, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois ativos que mais caíram, e depois a análise é pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, e lembrando que se você aí quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte, ok? Alguns dos ativos que foram pedidos eu não vou analisar, porque são ativos que estão na nossa carteira agora de curto prazo para essa semana, então eu prefiro não falar desses ativos que fazem parte da nossa carteira. Beleza? Dito isso, partindo para a Cogna 3, hoje uma alta de 8%, porém ainda não vejo nada interessante. Tá? O papel começa a sugerir uma compra só se fizer o pivô aqui acima, olha, dos 1,57. Tem que romper e fechar aqui acima. Tá? Por enquanto ainda segue nesse contexto mais congestionado, contexto esse que se eu desenhar para vocês aqui fica mais claro essa lateralização. Ok? Começou a romper aqui, aí sim sugere expectativa de uma possível retomada de tendência de alta no curto prazo novamente. Tá? Por enquanto o papel ainda demonstrando que quer se recuperar, mas tendência lateral de curto prazo, mas vem de uma tendência principal de baixa, né? REC V3 se recuperando, olha, hoje uma alta aí de 4,5%, né? Só não vejo entrada aqui, tá, pessoal? Vamos olhar o semanal como é que tá? Não vejo entrada aqui, tá?
Não vejo entrada aqui nessa região. Mas, caso tenha alguém posicionado por algum motivo, stopzinho poderia ser a mínima de sexta aqui, tentar carregar até a média móvel de 200 aqui do diário, né? Mas para entrar aqui eu não me sinto confortável não. Talvez fazer um pullback, uma correção, tentar pegar algum pivô. Por enquanto nada. CSNA3, muito fraco o papel. Zona de suporte importante, só a região dos 10,90, que é uma linha de tendência de alta de médio prazo, ok? Por enquanto, o papel muito fraco, também preso aí dentro de uma congestão. Congestão essa que seria isso aqui, olha. Preso dessa congestão aqui. Tá? Não vou deixar desenhar, senão vai ficar muita coisa no gráfico. Papel que acabou falhando aí, um Okoi, né? Olha, que eu tinha comentado com você. Eita lasqueira. Ó, ombro, cabeça, ombro invertido, ele chegou a acionar e acabou falhando, voltou para estopar todo mundo aqui, né? Foi o que eu comentei, um momento bem complexo, rompe topo, falha, rompe fundo, falha. Bastante tensão, tá, pessoal? Não vejo nada para ser feito. Uzi Minas também não vejo nada, totalmente lateral. Carrefour, me pediram com PM de 7,55. Cara, se for trade de curto prazo, aqui não tem muito o que fazer, tá? 7,55 é o stop, é o preço de entrada, tá? Aqui, vamos lá. O stop nesse fundo, olha, um stop de 11%. Coloca um stop um pouquinho abaixo aqui dos 6,72. Se o papel rompe essa zona de suporte, você estopa o trade, mas se a partir daqui ele ganha força e começa a se recuperar, aí você tem uma oportunidade de, né, se desenvolver caso o ativo volte para romper os 8,64. Ou então zerar no 0 a 0. Zerar no 0 a 0. Ou então sair no 0 a 0 caso ele retorne para essa região sem tocar aqui a zona de suporte, ou seja, onde eu posicionaria um stop de segurança, tá? Um stop limite. Baixar daqui, eu sou estopado, ok? Lembrando que eu estou comentando sobre trade de curto prazo. Se esse for o objetivo, é isso que eu faria, tá? Stopzinho um pouco abaixo desse fundo e deixaria a operação rolar. Se ele não perde o fundo e tenta se recuperar, aí você vai, né, você pode finalizar no 0 a 0, enfim, se o papel ganha força, você continua posicionado e ajusta o stop, enfim, vai me lembrando aí no decorrer das semanas que a gente vai atualizando, tá? Mas pelo que eu vi, parece-me que, se eu não estiver falando besteira, entregou um resultado aí bem atraente, tá? Só que por enquanto, o mercado ainda não reagiu, mas parece que teve um lucro aí interessante. Enfim, só um adendo, tá? Disney não sei porque que tá aqui. Me pediram Pets com PM de 3,83 visando o médio prazo. 3,83, vamos lá. Pegou muito bem. A Fernanda de novo, cara. A Fernanda tá bem, hein? Parabéns, viu, Fernanda? Ó, tá com 30% de lucro, tá? 30% de lucro. Considerando que isso é uma operação de médio prazo, o que eu faria, tá? Colocaria um stop abaixo desse último fundo no semanal, é a única coisa que tem para fazer, porque outro stop, se não ser aqui, é só a mínima dessa barra. Aí é abaixo do seu preço de entrada. Tá? Então eu deixaria nesse último fundo aqui, olha, colocaria um stop em 4,45. Sua entrada é 3,83. Se a partir daqui ele perde força e volta a te estopar, você ainda assim vai sair com um ganho. Olha, deixa eu fazer aqui para ser bem exato. Você está num stop gain de 15%. Tá? Então colocaria um stop de segurança visando o médio prazo, gráfico semanal, nos 4,40. Né? Caso ele volte de stop, stop de segurança, você ainda sai no lucro de 15%. Se a partir daqui ele continua subindo, você tenta fazer saídas parciais. Nessa oportunidade aqui, olha que ele bateu nesse topo aqui de resistência, seria uma possibilidade de ter feito uma saída parcial, né? Uma saída parcial essa que teria sido aí com 44% de ganho, tá? Como ainda não fez, eu manteria isso. Stop aqui. Se volta para a região do 5,55, eu faço uma venda parcial. Seja ela uma venda de 50% da posição ou 30%, depende do tamanho da mão, né, da quantidade de lotes. Mas enfim, eu faria pelo menos uma saída parcial nessa região do 5,54. O stop ia manter aqui nos 4,45. E aí o residual ia tentar carregar lá para a faixa dos 6,70, quem sabe 7,40, se de fato o papel volta a trabalhar dentro de uma tendência direcional de alta, ok? Mas você ficou muito bem posicionado, tá? Então é isso que eu faria. Eu colocaria o stop aqui embaixo, ó, 4,40, 4,42. Pague menos, 2,65. Vamos ver aqui pelo semanal também. 2,65. 2,65.
Até o preço atual, 20% de ganho. Tá? O que eu faria? Colocaria um stop na mínima, olha, da semana passada. Vou te dar duas opções, tá? Colocaria um stop aqui, olha, de 6,66, ou seja, um stop gain, né? Se ele vem aqui e toca seu stop, você ainda sai com um ganho de 6%. Tá? É o único ponto aqui que eu vejo para ajustar um stop de segurança. O papel chegou a dar oportunidade para sair aqui com uma parcial de 30%, né? Poderia ter colocado uma parte no bolso, dado que o papel ainda não entrou em uma tendência direcional e ele segue mais travado, ok? Então, essa é a primeira, tá? Só ajustar o stop gain aqui para os 2,84 e deixar a operação se desenvolver. O papel veio aqui para essa região dos 3,53, você poderia pensar em fazer uma saída parcial, né? Que seria mais ou menos essa região de topo. E aí, né, ele começa a ficar interessante para compra só quando romper essa linha de tendência de baixa de médio prazo, né? Começar a negociar acima dos 3,60, 3,70. O papel tem bastante espaço livre para trabalhar, ok? Outra possibilidade seria, considerando esse cenário travado do papel, você pode pensar em fazer uma saída parcial já nesse preço dos 3,13, né? O que te daria um ganho parcial de 18%, o que eu acho interessante, né, para médio prazo, principalmente dentro desse papel, que é um pouco mais travado. Faria uma saída parcial com 18%, colocaria meu stop na mínima da semana passada e aí sim tentaria carregar o residual do papel, ok? Pose 3, a gente comentou, primeiro eu vou comentar aqui, né, você pediu o preço médio também, 6,35. Visando o médio prazo, inclusive aqui eu vejo venda, tá? Ele acionou venda na semana passada pelo gráfico semanal, que é o trade de correção, olha. Não vou nem colocar as outras médias, porque só com a média móvel de 20 já serve. Que é o ponto contínuo, né? Ó. É aquele trade de correção até a 9, mas essa aqui ela é até a 20. Então o preço vem subindo até a 20, ela continua descendente, ou que seja, eu procurando uma operação de venda, eu quero que a média continue descendente. Testou a média móvel de 20, perdeu a mínima venda, stop na máxima, tá? Enfim, 6,35. 6,35 a entrada foi aqui. Cara, o stop de quem está comprado aqui, olha, se for uma compra, né? Eu tô imaginando que seja uma compra isso, né? Não tô imaginando que seja uma venda. O stop está aqui, ó, não tem muito segredo, tá? O stop é aqui nesse fundo, stop técnico. Provavelmente deve ter tentado comprar aqui de conta tendência, né? Para tentar levar até a 20 aqui. O que não estava errado, né? Stopzinho aqui de 5. Cara, o stop é aqui, tá, Fernanda? 5,50. Abaixo daqui, stop a operação, porque aí, de fato o papel tem alvo lá embaixo na linha de tendência de alta de médio prazo, que é nos 4,76. Tá? Agro 3, não vejo nada, papel totalmente lateral, tá? Assim, ficaria de fora real. Muito feio, papel numa congestão monstruosa de longo prazo, zona de suporte mesmo importante aos 22,30 e resistência lá em cima dos 26,43. É um papel que, quando romper uma dessas duas extremidades, deve entregar uma movimentação mais direcional. Mas por enquanto, no meio desse balaio de gato, eu tô com a minha arma com o cartucho carregado, escondido na trincheira, tá? Não vou sair para atirar, não sairia para atirar dentro de um cenário como esse, ok? Essa é a analogia, ficaria um pouco de fora. Auri 3, ficaria de fora, tá? Também não vejo nada. A gente comentou de venda, a gente deu venda aqui embaixo, aqui em cima no papel, com alvo aqui embaixo. Inclusive, se alguém pegou aí seguindo os educacionais, poderia deixar aqui, né? Nos comentários. Mas enfim, foi bonita a venda aqui em cima, olha, acionamento de bandeirinha de baixa, o papel chegou a entregar 12,5%. Foi um ativo que eu trouxe para vocês aqui também, né? E a gente vê aí a média móvel de 20 seguindo como a companheira dessa tendência de baixa, né? Conduzindo esse trade. A gente comentou que aqui embaixo ele tinha a possibilidade de uma reversão, dado que tinha deixado aqui um OCOI. OCOI, para quem não sabe, é um padrão de reversão de tendência de baixa para alta, mas ele chegou a acionar e falhou. Né? Ele chegou a acionar e falhou. Inclusive, vamos até excluir esses montes de desenho aqui, olha, para a cabeça não ficar louca quando olhar o gráfico cheio de coisa assim, né? Aí não dá. Montando aqui uma congestão, tá, pessoal? Não faço nada, tá? Não vejo venda e não vejo compra mais, ok? Tem que esperar definir aí. O papel segue numa tendência de baixa no curto prazo. Se perder esse fundo, aí começa a ficar bem feia a situação de Auren 3, que inclusive é um ativo do setor elétrico, né? Se armar um pivô de baixa, fica feio, hein? E tá com cara de
congestão em fundo para querer acionar um pivô de baixa. Outro fundo que o papel tem, ó, aqui embaixo só. Alvo para Auri 3 perdendo suporte dos 9,82, próximo alvo 8,82, tá? Não ficaria comprado dentro do papel, porém ainda também não vejo uma venda muito bem alinhada, ok? Deixaria romper essa zona de suporte, tentaria pegar no pullback, que seria isso aqui, né? Deixa romper, volta para testar, tentar pegar aqui nesse pullback de venda, ok? Por enquanto ainda não vejo nada, ficaria de fora. São Martinho, também não vejo nada, papel totalmente lateral, não vejo venda, não vejo compra, papel brigando nessa zona de suporte dos 24,70. Perdeu essa região, começa a mirar alvo no suporte mais abaixo dos 22,90, zona essa de suporte que é uma linha de tendência de alta de médio prazo, tá? Médio prazo não, longo prazo, né? Mas por enquanto não vejo nada, tá? Papel bem fraco lateral. E MELI 34, eu tinha comentado de possibilidade de compra com vocês aqui em cima, ele chegou a acionar, depois abriu com gap, teria tido que encerrar o trade, né? Uma pena, olha, sacanagem, lá em cima no topo, eles acionam a compra e depois abre já lá embaixo, né? Não vejo nada, tá? No papel agora, não vejo nada para ser feito. No semanal voltou até a 20, né? Voltou na zona de fundo aqui, tem que ser levado em consideração. Apesar de ter perdido o canalzinho de alta, perdão, ó, ele está aqui nesse fundo, apesar do gap de baixa fechar aqui, na barra seguinte ele já recupera e volta a fechar acima desse último fundo, então pode frustrar o rompimento desse fundo. Porém, tem que ver se não é um pullback para venda, né? Olha, porque ele corta esse canalzinho de baixa. Isso aqui era um suporte. Ele vai testar aqui como resistência. Vamos ver se ele não vai deixar um topo descendente aqui e querer fazer isso aqui, olha. Né? Então, agora para pensar em compra dentro do papel, só ele voltando a negociar dentro do canal de alta e fazer um novo pivô para entrar dentro de uma tendência de alta novamente. Né? Assim, no contexto de curto prazo. Porque no curto prazo, apesar de ser um contexto ainda mais altista, ele rompeu esse canalzinho de alta. Né? Então, já é um sinal de alerta, ok? Voltou a negociar dentro do canal de alta, né? Fez um pivôzinho aqui dentro, você começa a mirar por compras novamente, beleza? Porém, vale o adendo aí, né? O papel que vem trabalhando nos 2 últimos dias com fluxo comprador aí acima da média, tá? Então, cuidado, pode ser um papel que se recupere, tá? Bom, foram esses os ativos, espero poder ter ajudado vocês, bons trades e até a próxima, pessoal.